Oi, pessoal, estamos aqui para mais um Papo Reto e hoje eu quero falar com as mães, porque afinal de contas a gente ainda vive uma realidade onde as mães estão mais presentes no colégio. Se você é um pai presente, eu tô falando com você também. É porque eu percebo que, por exemplo, no WhatsApp a gente tem o grupo das mães, mas eu não vim questionar isso aqui hoje. Eu vim apenas falar com as pessoas que estão ativamente cuidando da criação das suas crianças e que de repente, em algum momento, se sentem incapazes. Quem nunca? E isso acontece normalmente porque a gente olha para o lado. E como a grama do vizinho é sempre mais verde, a gente fica meio decepcionado, meio triste, achando que a gente não está desempenhando o nosso papel da melhor forma. Vale a pena a gente atentar para alguns critérios. Primeiro, as crianças são diferentes, nós somos diferentes, cada um tem uma digital. Somos pessoas diferentes. Nos atendimentos que eu faço para pais, eu percebo que quando aquele casal tem um segundo filho, ele normalmente tem uma percepção diferente de como aquele indivíduo é, como pai e como mãe. Às vezes o primeiro filho vem super quietinho, porque uma parte é da criação e a outra parte é da personalidade que a criança vai desenvolvendo. E aí o primeiro filho vem super quietinho e o segundo vem super atentado, exigindo o dobro do que os pais doaram para o primeiro. E aí esses pais viram para mim e falam: nós não éramos tão bons assim. Na verdade, nós tivemos sorte. Eu descobri agora que eu não sou uma mãe tão boa quanto eu pensava que era. E o que eu quero dizer com isso? A importância de se estudar para ser pai e mãe. Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Quando essa criança vem quietinha, obediente, ainda assim existem recursos para você estimular essa criança a ser ainda melhor emocionalmente falando. Porque uma criança obediente, talvez ela tenha um perfil profissional mais passivo, mais envergonhado, dizendo, não sabendo dizer não, dizendo sempre sim para o outro. E muitas vezes o sim que a gente diz para o outro é um não que a gente diz para a gente mesmo. Então, como despertar essas potencialidades na sua criança, mesmo quando está tudo bem? A gente precisa entender que existem milhões de recursos para nos tornarmos pais e mães melhores do que somos. A PNL é um deles, que é a programação neurolinguística. Foi um dos recursos principais que eu escolhi. Mas existem outros. A psicologia positiva na educação, a própria psicologia tradicional, o coaching. Existem tantos recursos, a inteligência emocional. A gente precisa entender que não somos pais nem melhores nem piores. Importantíssimo. Não olha para o lado, a vida não é comparativa. Não olha para o lado nem para se comparar e nem para julgar. Porque você não tem aquele filho e você não sabe como seria ter. E aí eu deixo uma reflexão. Imagina que seu filho, esse que veio desse jeitinho para você, se tivesse nascido numa área inóspita, se tivesse nascido numa favela, por exemplo, já que eu falo aqui do Rio de Janeiro, o que ele seria convivendo com outras pessoas em outro meio? A gente percebe que a personalidade do nosso filho levaria ele, de acordo com o meio, para um lado ou para o outro. A educação tem a sua importância, sim, mas a personalidade, aquilo que ele já traz com ele, como lidar com aquilo da melhor forma? A gente precisa refletir sobre isso. Recentemente eu conheci uma menina assim, madura para a idade dela, conversando bem, com propósitos de vida bem definidos. E eu perguntei para ela: quem é assim na sua casa, seu pai ou sua mãe? E ela disse: nenhum dos dois. Então ela pegou o que os pais tinham de bom e ela citou algumas coisas que os pensamentos são parecidos,
mas de verdade ela já veio assim de fábrica, digamos. E essa menina, se tivesse nascido em qualquer outro meio, talvez ela, por força interior, tivesse superado o meio. Ela é uma exceção. A maioria precisa realmente dessa conexão, desse aprendizado que vem da família, que vem dos pais, os valores do que você está vendo, ouvindo e sentindo todos os dias dentro do teu seio familiar. Então vamos trabalhar com a regra, vamos olhar para o lado, mas só para observar, só para ver se tem algum modelo de comportamento que a gente pode trazer para a nossa vida e tornar nosso, como eu sempre gosto de dizer. Não se compare ao outro. Pensa no seu filho do jeitinho que ele é. Busque recursos e faça o seu melhor. Porque quando a gente ama, não tem como dar errado. A gente está sempre acertando do nosso jeito. Mas a gente precisa buscar os recursos e empenhá-los com amor. Essa é a dica de hoje. Se você gostou, leva para a sua vida e torna sua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.